a gente começa agora mais uma edição do Ponto de Encontro. Hoje a gente vai falar sobre o filme Coringa, de 2019, do diretor Todd Phillips. O Coringa ele começa a trazer um tipo de movimento para filmes de quadrinhos que é de talvez repensar a própria estrutura, né, de filmes de super-heróis. Não por acaso ele é um filme de vilão, né? Não tem um super-herói no filme, e ele, como o diretor chegou a comentar em algum momento, ele é meio que um tipo de estudo de personagem, né? Ele tenta analisar o Coringa como uma pessoa que vai sendo construída para se tornar o Coringa, né? Ele é uma pessoa relativamente comum, mas ele é como a sociedade, como ele mesmo se constrói ao longo do que ele enfrenta, né, ao longo do tempo, para se tornar um Coringa. E nesse sentido, eu acho que ele talvez seja, de toda essa leva de filmes baseados em personagens de quadrinhos, principalmente enfim, baseados em super-heróis, ele seja um dos filmes mais empolgantes no sentido de se analisar para além do filme como uma história de adaptação de super-herói, e sim como uma história que tem muito mais a ver com a sociedade que a gente vive do que propriamente com o universo de superpoderosos, seres superpoderosos e pessoas com habilidades especiais, né? Eu acho que o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele foi um filme que já teve um pouco dessa pegada de não transformar os filmes de super-heróis em algo espetacular, assim, embora seja um filme visualmente e em termos de enredo e roteiro espetacular, mas ele não tenta fazer daquilo ali algo que saia muito de algo que a gente pudesse esperar na realidade. Então, eu acho que o Batman Cavaleiro das Trevas tem um pouco disso, mas o Coringa, esse Coringa de 2019, ele bebe muito na fonte dos filmes do Martin Scorsese, né, dos anos 70 e 80. You talking to me? You talking to me? Principalmente o Taxi Driver e o Rei da Comédia. Então ele pega aquele personagem que a gente já vê desde o princípio que ele realmente tem algum problema, né? E que esse problema não está bem desenvolvido ainda, mas que vai aumentando no decorrer da película com as desventuras do personagem, as coisas que dão errado na vida dele, vão agravando o problema dele, mental, psicológico, emocional, né? Então o roteiro e o ritmo do filme vem num crescendo assim de expectativa, de, de sensação de que realmente, poxa, algo não está bem, algo vai dar errado nisso aqui. E assim como no Taxi Driver, que tem aquele final que o Robert De Niro tem o seu Dia de Fúria, vamos dizer assim, que é outro filme também, né? Mas ele tem o seu Dia de Fúria no final do Taxi Driver e acaba resolvendo os conflitos do filme, os conflitos do roteiro, os conflitos internos dele, que são os próprios monstros que assolam ele, né? Seja do passado ou do presente, e os conflitos externos também dos personagens com os quais ele se envolve, se apega. Ele tenta resolver aquilo numa tacada só. E o Joker, o Coringa, de 2019, ele tem bastante dessa ideia, desse roteiro do Taxi Driver, né? Então, ele tem também o Robert De Niro num dos papéis principais do filme. Se não o antagonista do filme, mas talvez um protótipo de antagonista, vamos dizer assim. E o Joaquin Phoenix também está num papel excelente, né? Talvez numa das melhores interpretações da carreira do Joaquin Phoenix, que já não é fraca, né? Uma carreira muito boa, com papéis de muita qualidade. E o filme ele tem esse tom pesado, esse tom sinistro, próprios dos filmes do Scorsese dos anos 70 e 80 e que tem bastante desse realismo que tu comentou, né? Um realismo realmente impactante e chocante e que talvez aí leve algumas estatuetas do Oscar, né? Essa relação do filme com o quadrinho mainstream, né, seja no próprio cinema, ou seja no quadrinho original, né, no gibi, leva a gente para uma discussão que a gente já tem tratado aqui no Santopeia mais de uma vez e que para mim é a grande discussão
dos quadrinhos, né? E que remete àquele certo período dos anos 80, que não por acaso é mais ou menos o período em que o filme do Coringa se passa, em que começa a surgir, ou começa a tomar um espaço maior uns quadrinhos mais sérios, adultos, que tratam de temas mais específicos, num formato fora da continuidade, né, em edições normalmente únicas ou em pequenas séries, mas que fogem um pouco daquilo que vinha caracterizando o quadrinho até ali, né, que são aí que a gente chama de graphic novels, e que, de certa forma, é representada talvez pelos três grandes autores desse tipo de quadrinho, que é o Alan Moore, o Neil Gaiman e o Frank Miller, e cujo principal exemplo talvez seja o Watchmen, né? Que até com certa... É engraçado que tenha virado um filme em que ele é filmado quase que... Se a gente pode falar isso, mas uma filmagem ipsis literis do quadrinho, né? Ou que busca ser assim, tenta fazer uma transposição fiel do gibi pro cinema, né? Não. Mas são quadrinhos que procuram discutir grandes questões e que se colocam como uma forma mais bem acabada de arte, né? Então, nesse sentido, a gente poderia apontar para o Coringa como um esforço de trazer para o cinema, ou trazer para os quadrinhos no cinema, esse tipo de interpretação. É algo que o Logan já tinha feito um tempo atrás, né, em relação ao Wolverine, né, o personagem do X-Men, e que, na minha maneira de ver, aponta para um caminho muito importante, que pode se tornar muito frutífero, né? Muita gente, o próprio Scorsese, que a gente fala tanto quando se fala desse filme, do filme do Coringa, tem criticado, né, o quadrinho no cinema, tem criticado a influência ou a forma que se faz esse quadrinho no cinema, e um caminho que pode apontar para a solução dessas questões, né, partindo do princípio de que precisam de soluções, porque eu também acredito que o quadrinho grande quadrinho de super-heróis, né, que o Homem de Ferro, os Vingadores e todo esse universo da Marvel é o grande exemplo, também tem seu lugar e também tem sua importância, né? Então eu acho que uma das grandes sacadas do filme do Todd Phillips seja justamente avançar nessa questão e mostrar que pode ser feito um quadrinho sério, adulto, interessante, e que ainda assim seja um filme também interessante, né? De certa forma, na linha do que já apontava o Tim Burton naqueles filmes do Batman lá do começo. My life is really complex. É um filme que seja um filme por si só, né? Além de vir do quadrinho, mas que se sustente enquanto um filme como qualquer outro filme. Importante a gente lembrar que a história do Coringa nos cinemas, né, e mesmo em outras mídias que não as dos quadrinhos, ela é bastante antiga, né? A gente tem o seriado do Batman, né, nos anos 60 ali, que o ator original ele usava bigode, ele pintava o bigode branco, né, porque ele não queria tirar o bigode dele. Então, e ele era um Coringa bem, assim, palhaço mesmo, assim, no sentido de não estar nem aí para nada, né? Assim, gozar com tudo que fosse possível. E daí, ao longo dos filmes, né? Desde do Batman do Tim Burton, cada Coringa teve uma característica bastante marcante, né? O Coringa do Tim Burton ele era uma representação um pouco mais bruta desse Coringa do seriado dos anos 60, né? Tanto é que a própria vestimenta dele lembra muito, né? Sim. Bem próxima desse Coringa ali do seriado, né? E o Coringa do Heath Ledger ele já era uma coisa mais anárquica, né? A palavra anarquismo até ela ronda o filme ali, ele mesmo cita isso, e era uma coisa assim que ele já não estava nem aí se ele ia viver ou não, né? Assim, ele era tão anarquista e anacrônico assim que ele não tinha muita preocupação nem sequer com ele mesmo, né? Ele era um sádico, né? E o Coringa do Esquadrão Suicida, né, do Jared Leto, ele já é uma coisa mais gangsterizada, assim, né, uma coisa mais o cara que domina ali a máfia local, assim, e tal. E esse Coringa do Joaquin Phoenix, ele vai beber não só nessas fontes, como tu tinha citado, dos filmes, né, do Martin Scorsese dos anos 70 e 80 ali, o Rei da Comédia, né, que
que é a história ali de um cara que quer ser famoso fazendo comédia e justamente ele sequestra o apresentador do programa, que é o comediante que ele se inspira, assim, tal, né, que é com o Robert De Niro e com o Jerry Lewis, né, o Jerry Lewis fazendo um papel sério nesse filme, né, uma coisa bastante interessante até do Scorsese em ter chamado o Jerry Lewis para esse filme, e ele não só bebe então nesses filmes clássicos do Scorsese, como também em histórias de quadrinhos clássicas, né? Talvez uma das mais icônicas seja justamente a Piada Mortal, né? Que justamente a gente até já tratou isso num dos programas aqui da Centopeia, que era justamente mostrar como um dia ruim, né? Essa é a premissa dessa história de quadrinhos, como um dia ruim pode transformar a vida de uma pessoa, né? E ele tenta fazer o dia ruim, o Coringa tenta destruir o dia ruim do comissário Gordon para mostrar que ele é igual a qualquer outra pessoa. Só que ele acaba provando que o comissário Gordon não é igual qualquer outra pessoa, no caso ele mesmo, né, que teve um dia ruim, e ele acaba não mudando, ele ainda tenta respeitar a lei depois de ter passado horrores, assim, né, de ter sofrido horrores na mão do Coringa. E quem, na verdade, sofreu um dia ruim e mudou de vida por causa de um dia ruim foi justamente o Batman, né? Então, nesse sentido, há sempre essa espécie de dualidade de serem versões antagônicas, né, de uma mesma visão de mundo, só que um tenta buscar a justiça e o outro tenta buscar o caos, né, a desordem, do Batman e o Coringa, no caso, né. E essa história realmente ela é uma das histórias mais icônicas, né, ela escrita pelo Alan Moore, né, que é um baita escritor de romances e histórias em geral, além de histórias em quadrinhos, e também o Joaquim Fênix, ele tenta pegar um tipo de interpretação, assim, eu acho que diferente dos demais, assim, não inspirada em questões de características de um personagem, mas sim inspirada numa característica de um tipo de sociedade, né, que eu acho que daí é que justamente entra o lado que o filme aborda, e talvez seja um dos raros filmes desse gênero de histórias em quadrinhos que aborda isso com bastante efetividade, que é a questão social, né? A questão da economia, a questão dos problemas sociais, políticos, que um país como os Estados Unidos, né, no caso ali, numa época ali que deve transitar entre os anos 70 e 80, né, na 81, história, se eu não me engano. na história do filme. Ele não deixa exatamente claro, mas ele traz os ares tanto da década de 70 quanto da década de 80, né, para esse filme, assim. Então, e ele claramente se passa em Nova York, né? Ainda que se passe em Gotham, na verdade a cidade ali em questão é justamente o simbologismo para Nova York, né? E eu acho que o Coringa do Joaquim Fênix, ele é mesmo calcado como um problema social, e não só exatamente como um personagem que tu tem que mostrar características pessoais dele só para dizer por que aquele personagem se tornou o que se tornou, né? E isso é bastante interessante, né? Uma coisa ousada, assim, que, como tu falou, alguns filmes, especialmente talvez o Batman, o Cavaleiro das Trevas do Nolan, tenha tocado nesse assunto, mas eu acho que ainda o universo desse Cavaleiro das Trevas do Nolan, ele se passa dentro do universo que o Nolan imaginou como um universo parecido ou simulacro do mundo real, assim, né? Ele é mais calcado em realidade, obviamente, do que, por exemplo, os filmes do Tim Burton, mas ele ainda é um mundo bem específico da visão de mundo do Nolan, né? Não a visão do mundo como um conceito de estudos sociais de mundo, assim. Eu concordo e acho que é um ponto muito importante isso, que a gente precisa salientar, que Gotham City é Nova York, e isso é fundamental para compreender o que o filme tenta fazer, né? Gotham City, assim como a metrópole do Super-Homem, também é Nova York, apesar de uma visão diferente, uma maneira diferente de se ver a cidade, mas elas são Nova York, né? E nesse sentido são a nossa sociedade, é uma maneira de enxergar a nossa sociedade. Talvez seja um bom ponto também para a gente compreender as diferenças entre Marvel e DC, porque para a Marvel, enquanto editora, as histórias, a Nova York da Marvel, ela é Nova York, né? O Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, os Vingadores, eles vivem as vidas dele, eles vivem lá as aventuras dele em Nova York, né? Na própria cidade de Nova York. Então isso mostra muito o que cada editora procura ou o que cada editora busca com as suas histórias, né? Mas enfim, aquela Nova York que falha com o Coringa, com o Arthur, né? Que não dá sustentação, que não dá uma rede de proteção,
que ele precisa enquanto indivíduo, que vai permitir que exista o Coringa, né? Essa mesma sociedade que não limita, por exemplo, de alguma forma, o poder do Thomas Wayne, que dá ao Thomas Wayne ali representando uma camada social muito específica, né? Aquilo que ultimamente tem sido chamado, apesar de não ser um termo que eu gosto muito, mas ter sido chamado do 1%, né? Mas é uma cidade que não limita esse poder e que exige coisas e que dá coisas e que permite relações que vão dar lugar a esse Coringa, né? O papel do Coringa que o Arthur acaba ocupando. E a característica marcante do filme é justamente essa crítica social, né? A gente sabe que o filme se passa nessa época de fim dos anos 70, início dos anos 80, e não à toa foi uma época bem escolhida porque foi justamente um período em que Nova York quase foi à falência, né, em termos financeiros. Então, se for pesquisar na internet imagens de Nova York dessa época, sempre você vai ver imagens de o metrô todo pichado, ou o Bronx todo detonado, né? Não à toa filmes famosos sobre o Bronx na época, como o Desejo de Matar, né? Então, uma época em que os bairros estavam bem detonados, bem abandonados, vamos dizer assim, pelo poder público, né? Então o filme bebe nessa fonte para fazer uma crítica social mesmo, realmente ao abandono da população por parte do Estado. Em favor do quê? Né? Em favor... O filme, a resposta que o filme dá é em favor dos mais ricos. Né? O dinheiro deixa de fluir para a população que precisa, como o Coringa precisa, o personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix precisa, naquele momento ele precisava de um auxílio médico, ele precisava de um tratamento, de um serviço social que desse um apoio para ele, e ele não encontra. Enquanto isso, na cidade de Gotham, ou Nova York, há já um movimento de uma certa revolta contra os mais ricos, né? E acontece um assassinato no metrô, e quem comete esses assassinatos, o espectador sabe que é o Arthur Fleck, né? Então, e a resposta que o filme dá é essa, né? O filme embarca nessa ideia de que uma coisa casou com a outra. A crescente loucura do Coringa casou com os problemas sociais da cidade e as duas coisas convergiram num só movimento, como o Coringa sendo o rosto, a caricatura desse movimento de crise social e de insatisfação social. Então, o filme junta essas duas coisas e cria algo novo ali, né? E faz uma crítica bem contundente, uma crítica bem pesada à concentração de renda, ao abandono da população por parte do Estado e a tomada do Estado pelos mais ricos, né, como uma propriedade privada deles em detrimento daqueles que mais necessitam. A loucura do Coringa, ela é uma condição necessária, mas não suficiente, né, para que aquela história se desenvolva, para que aquele personagem exista e para que aquela loucura que inicialmente era só do Coringa, era só do indivíduo, ela alcance a sociedade de alguma forma, né, ou ela aponte para um caminho que a sociedade acaba abraçando, ou que um pedaço da sociedade acaba abraçando. E que vai dar em coisas, e que vai dar num desenvolvimento que vai se complicando cada vez mais. Então, aquela Gotham City, ela somos nós, né? Ela é a nossa sociedade. E eu acho que aí é uma das chaves para a gente compreender não só o filme do Todd Phillips, e nisso também é uma qualidade do filme, mas toda a trajetória do Batman, né? E todas as discussões que o Batman busca, que as histórias do Batman buscam fazer no decorrer do tempo, né? Pelo menos essas histórias que tem aquela Gotham City, que tem essa Gotham City, vamos chamar de clássica, ou essa Gotham City com a qual a gente conhece, como um dos personagens principais. E essa pegada social, ela está representada aí nessa luta de classes, né, que está muito evidente durante todo o filme, assim, e vai culminar justamente numa espécie de
desordem e caos social ali numa grande manifestação, que obviamente não chega a ser uma revolução, porque na verdade eles não estão mudando nada, né? Eles só estão... É uma catarse, né? Na verdade eles estão revoltados, mas não estão transformando no sentido que a revolução, né? Esse sentido histórico de revolução, de transformar. Eles não estão transformando nada, eles estão, na verdade, só mostrando ali uma insatisfação e tal, né? Uma catarse, como tu falou. E o interessante também, né, nessa abordagem aí do Todd Phillips, né, que ele é um dos mentores aí por trás dessa história também, é o fato do antagonista ser justamente o pai, né, do Bruce Wayne, né, o Thomas Wayne, que ele é um grande empresário, assim, e ainda que o filme ele deixe margens para múltiplas interpretações, dentre as quais uma aí que tem bastante comentado é o fato do filme inteiro se passar na mente do próprio personagem, do Arthur, né? Inclusive ele mesmo talvez nem seja o Coringa de fato de Gotham, ele seja um louco internado que imagina tudo aquilo e imagina também ser o Coringa, né, dentro da sua própria cabeça, porque o filme justamente tem cenas em que ele, dentro da própria narrativa do filme, são cenas que são falsas, né, sim, que o filme mostra que são falsas, assim, que não... Ele imagina ser famoso. Que ele imagina e tal. E então isso dá margem a múltiplas interpretações, mas a interpretação que fica é essa do Thomas Wayne sendo um antagonista, um cara mais preocupado em ser o grande salvador dos pobres sendo um rico, do que propriamente um cara que compartilha um tipo de experiência mais socialmente aprazível para as pessoas de todas as classes, assim, né? Daí a gente, obviamente, tem pano para discussão sobre socialismo, comunismo, capitalismo, que renderiam aí inúmeras discussões filosóficas, econômicas, né? Mas eu acho que se a gente for só estudar o protagonismo desses personagens assim ao longo da narrativa que esse filme tenta construir, talvez com o eixo principal entre o apresentador de TV, que é o Robert De Niro, o próprio Coringa e o Thomas Wayne, né? Descontando um pouco a personagem ali feminina da história, que é uma pseudo-namorada mental do Coringa, que ela... Outro fato imaginado. Que é outro fato imaginado ali. Ela, na verdade, talvez ela é importante para a história, mas não enquanto personagem isolada, assim, né? Ela é mais um complemento complemento narrativo do que propriamente um coadjuvante de peso, né? Mas se a gente for focar nesses três, a gente tem justamente ali uma interpretação pesada da nossa realidade, mas calcada nos elementos mais clássicos da história que define o personagem Batman, né? Que define, não à toa se diz sempre que o Batman tem o melhor elenco de vilões, né? Assim, todos os vilões do Batman, os mais famosos, são facilmente reconhecidos, né? Diferente de quase todos os outros super-heróis de quadrinhos, né? A gente tem o Coringa, o Pinguim, o Duas Caras, o Charada, assim, são personagens muito marcantes, talvez até pela própria popularização do seriado dos anos 60. Então, se eu concordo que o Batman tem talvez o principal, o melhor plantel de vilões das histórias em quadrinhos, eu não teria dúvida de dizer que também tem a melhor cidade, né? Gotham City é a cidade de quadrinhos que representa o que é o quadrinho. Para mim é a melhor e a mais profunda cidade de quadrinhos, né? E nesse sentido é um tipo de história essa que o filme do Coringa conta, que só o universo do Batman seria capaz de contar. Fato que talvez aí a sacada, eu acho, do Todd Phillips nesse filme é não só reinterpretar toda essa tendência de filmes de quadrinhos que estão rolando aí desde o início dos anos 2000, como dar um norte dizendo que os filmes não precisam ser só esse entretenimento que esse universo Marvel principalmente configurou como um grande entretenimento que traz pequenos elementos sociais, né, ao longo dos seus filmes, assim, e de fato eles estão lá. Os filmes do Capitão América trazem alguns elementos de discussão da sociedade,
inegavelmente, até os filmes do Homem de Ferro e o Pantera Negra, né, talvez seja um dos grandes filmes também que lida com essas questões sociais, mas esse Coringa, ele mostra um norte que é possível fazer uma coisa totalmente diferente da que vem sendo feita nos filmes do gênero super-herói, mas respeitando também coisas icônicas da história dos quadrinhos, inclusive a própria participação do Batman, né, ou do Bruce Wayne, no caso, que como ele é criança ainda na época, de mostrar justamente o nascimento do Batman ali com a morte dos pais do Bruce Wayne, que é uma cena das mais icônicas nas histórias em quadrinhos, e que ele repete mais uma vez para dizer o seguinte, ó, eu sei, você que é fã de quadrinhos, eu sei o que você vive, o que você quer assistir, mas eu não vou te dar só isso, não é a mesmice que eu vou te dar toda uma análise conceitual aqui, que você pode engolir ou não, mas pelo menos ela tá jogada aí para sua discussão, o que é bastante interessante vindo de um cara que ficou marcado por comédias extremamente exageradas, né, que principalmente a trilogia Se Beber Não Case do Todd Phillips, né, que é um dos filmes mais reconhecidos nele até esse momento, né, e eu acho que talvez seja por aí que o universo de super-heróis possa caminhar daqui para frente, né, seja falando de filmes de super-heróis mesmo ou dos próprios vilões, né. A relação do filme, apesar da história não ser a mesma, é com A Piada Mortal, né, o clássico da relação entre Batman e o Coringa. Apesar do filme, de certa forma, ele discordar da Piada Mortal, no sentido de que para ele não basta um dia ruim, né? Ele concorda aí com o comissário Gordon, que é preciso mais do que isso para fazer alguém louco, né? Para tornar alguém um Coringa, ou nesse sentido também um Batman, né? Então a gente pode parafrasear o dito antigo e dizer que é preciso uma aldeia para deixar alguém louco. É preciso essa relação com a sociedade, é preciso esse lugar, é preciso que a sociedade crie essas condições, mas é preciso também que a pessoa ocupe esse lugar, né? Por isso o final do filme, eu acho que aqui já faz tempo suficiente que o filme saiu para a gente poder entrar de forma mais direta nisso, mas o filme, ao final, ao mostrar o assassinato do Thomas Wayne e mostrar o Bruce Wayne ainda criança naquela situação, naquele momento em que, de certa forma, para quem conhece quadrinho, é onde surge o Batman, né? E por aí surge o quadrinho moderno, surge o que a gente conhece por super-herói, mas isso na trajetória do Batman e nesse filme fica muito explícito que esse Batman é também, de certa forma, o fascismo da sociedade, né? Alguém que está sobre a democracia, alguém que impõe a sua vontade, no caso um herói, mas também no caso um vilão, né? Quando Coringa, mas mostra que isso que está sendo elevado na visão do Coringa, ou na visão daquela turba que explode naquela que a gente foi chamada aqui de catarse, mas que talvez os próprios chamassem de revolução, apesar de eu concordar com o Evandro quando ele disse que não é uma revolução, mas que aquilo ali daria origem ao fascismo, né, na figura do Batman. Então eu acho que é um filme muito importante nesse sentido, e acho que também que é um dos filmes, e talvez o filme, que mais entende de quadrinho nessa direção. Ele compreende a história dos quadrinhos, compreende as discussões que o quadrinho faz, e apesar de procurar se distanciar do que a gente tem hoje de filmes de quadrinho, para mim, isso no filme do Logan, que eu estou colocando aqui como um predecessor do Coringa nesse sentido, também já estava muito presente, né, de que as grandes questões que o quadrinho aborda, que a própria forma de discussão, que a própria forma de arte traz, são compreendidas nesse filme, né? E é um filme que consegue alcançar essas grandes questões de uma forma que os grandes filmes de quadrinho, por vezes, não conseguem. O que, de certa forma, também é interessante que seja no filme do Batman, porque já é uma coisa que o Tim Burton tinha conseguido fazer lá atrás, com os primeiros filmes também do Batman, e que, de certa forma, também, apesar de ainda de uma forma muito mais, podemos chamar de primitiva ou nascente, aquele seriado lá de trás do Batman também conseguia fazer. Quando mostrava, por exemplo, toda vez que aparecia o Coringa com a câmera torta, mostrando a loucura que era o Coringa, aquilo ali, enfim, consegue alcançar ou apontar para questões mais profundas, que é o que, no final das contas, faz o quadrinho valer enquanto uma forma de arte. Eu acho que um dos grandes méritos desse filme é realmente colocar o vilão como protagonista, né? Sair um pouco daquele estereótipo de super-herói e não glamourizar o vilão, nem fazer um filme de super vilão, né? Mas
beber até na literatura, quando as pessoas que cometem crimes, as pessoas que são acometidas de um mal psicológico, como por exemplo, eu posso lembrar aqui do Dostoiévski no Crime e Castigo, em que o Raskolnikov ele comete um assassinato. E, obviamente, uma pessoa que comete um assassinato na nossa sociedade é vista como um vilão. Então, o Crime e Castigo pode ser considerado um filme em que o protagonista é um vilão. Embora essa fonte literária, para o Coringa, tenha um paralelo quase oposto, vamos dizer assim, porque no Crime e Castigo do Dostoiévski, o personagem principal, primeiro ele comete um assassinato para depois ser acometido pela loucura, né? Ser tomado pela loucura, pela culpa, pela raiva de si mesmo e todo tipo de sentimento negativo. Enquanto que o filme do Todd Phillips é o contrário. O Coringa ele é tomado por uma série de sentimentos depressivos, sentimentos de vingança, de ódio, de raiva e aniquilação. Patológicos mesmo, né? Mas é antes dele cometer o assassinato, antes de ele cometer o crime, ele se sente dessa forma. Quando ele comete os assassinatos, quando ele comete crimes, ele se liberta. Consolida, né? Ele começa a dançar, ele começa a cantar, ele começa a fumar feliz, assim. Então, é como se fosse a grande libertação dele fosse cometer esses assassinatos, né? E não é nenhum demérito colocar um vilão como protagonista. Pelo contrário, a literatura prova que a gente pode tratar da vilania com um pé na arte bastante forte e bastante impactante para a cultura como um todo, né? Talvez ele gerou tanta comoção, né? Alguns, inclusive teve o cinema lá que durante as exibições do Batman Cavaleiro das Trevas, um desses malucos americanos foi lá e metralhou, matou algumas pessoas. O cinema se mostrou preocupado e resolveu nem exibir esse filme, né? E houve uma certa comoção a respeito disso, mas eu acho que a gente tem que pensar a cultura e mesmo a própria sociedade como um todo, não pelo fato de que as coisas podem dar errada, e sim que a gente tem que trabalhar para mostrar como elas deram erradas, né? Porque senão isso vira censura, vira cerceamento de toda a ordem, né? Claro que há casos específicos, até acho justo que esse cinema não queira exibir esse filme, já que foi num filme onde o vilão era o Coringa, que causou toda essa comoção, mas a gente tem que entender que a sociedade ela é feita justamente desses atinos e desatinos, conflitos humanos, né? De interesse tanto social quanto de ordem psicológica, patológica, né? Doenças mesmo, assim, que acometem as pessoas. E eu acho que a gente tem que... Esse filme, talvez ele nos choque mais por ele ter um respaldo num ambiente em que a gente vive do que propriamente ele fomentar ideias ruins para que as pessoas possam se espelhar nele e imitarem, né? O personagem, assim, eu acho que não. Eu acho que ele incomoda muito mais porque ele está calcado nesse mundo polarizado que a gente vive. Assim, ele tem um respaldo muito grande nisso, né? Nessa interpretação de um mundo polarizado, do que propriamente por ele enaltecer o personagem, que me parece que não é o caso. Assim, ele estuda, como eu falei desde o início, né? Ele estuda o desenvolvimento desse personagem, mas está claro que ele é um cara maluco, perturbado, é um criminoso, assim, assim. Obviamente, o que ele quer discutir é o seguinte: quais as questões sociais que levaram ele a ser assim, né? Assim, não foi só a doença, não foi só a sociedade, e sim foi todo o conjunto de situações que levaram ele a ser quem ele é. E que é, na verdade, o estudo mais básico de qualquer sociedade. Então, tentar ver os vários elementos que formam o que a gente entende pela cultura humana como um todo, né? E a arte está aí para isso, né? Para estudar e emular aquilo que é humano e tornar acessível para os sentidos, né? Então, fica aí um grande filme para a posteridade, para ser analisado tanto pelo aspecto social quanto pelo aspecto artístico de tudo aquilo que a gente pode alcançar. E a gente também agradece a presença do Ângelo, aí direto de Lisboa, em Portugal. E a gente fica por aqui e se encontra no próximo ponto de encontro. Até lá. Até. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker?